Boas noites, estamos aqui, né? Hoje, o dia 3, né? 3 de outubro, quinta-feira, 21h03, para a gente fazer mais um encontro local da exploração alfa do Tolkien 2C, dessa vez embalados por um encontraço carioca, Júlio, que está se constelando aqui no Rio, entendeu? Está começando a se constelar. Eu achei isso muito interessante porque os encontraços, né, eles são normalmente, os encontraços, eles surgem do nada, né? É assim, quando você menos espera, está um encontraço acontecendo, que é mais ou menos o que está acontecendo, entendeu? Assim, quando você projeta muito, você joga muito assim o desejo de fazer um encontraço, normalmente ele tende a ser jogado no futuro, ele quase não acontece no presente. É o que mais ou menos vem acontecendo, o Nelson sabe o que eu estou falando, com relação ao encontraço de Conceição de Bitipoca, né? Que o Rodrigo Oliveira, que não está aqui com a gente hoje, mas está aqui o Nelson, né? Ele, vamos fazer encontraço aqui em Conceição de Bitipoca, em Minas Gerais, coisa e tal. Eu falei assim, vamos fazer. E aí, cara, esse troço de vamos fazer, sabe qual é? Já ficou para novembro. Aí ficou para novembro. Aí quando você vê, as pessoas já estão fazendo, né? Então já está acontecendo o encontraço, né? Vai começar a acontecer, na realidade, a partir de sábado, agora, dia 5, né? Tem um encontro que vai dar o pontapé inicial no Encontraço Carioca, que vai ser na Praça Guinle, em Laranjeiras, a partir de 16 horas. E aí, vamos saber do Nelson, se o Nelson, porque o Nelson, sabe, o Nelson está aqui com a gente de Bitipoca, aqui embaixo, Alcinete, aqui embaixo da gente, aqui, ó. O Nelson, ele iria vir para o Rio de Janeiro para a segunda semana do Rock in Rio, né? Eu não sei até que ponto ele vai vir, né, ou não. Ele disse que estava tentando arrumar din-din para poder vir. Isso nós entendemos. Mas, se ele quiser vir, né, para o Rio de Janeiro, para o encontraço, como ele já tem a 2C, porque ele já recebeu a 2C, né, ele pode, né, liquidar essas A2Cs por mobilidade e acolhimento. Olha que legal. Então não vai precisar usar o din-din, né, que é o real, para poder se fazer presente no Rio. Quer dizer, no privado, para vir no Rock in Rio, ele precisava arrumar o din-din oficial, não é isso? Precisava pagar um lugar para ficar, ia gastar uma fortuna e babau. Mas na dinâmica da estação, com a E2C, ele vem na tranquilidade, vai usar muito pouco o din-din oficial e ainda vai ser acolhido. Olha que legal, né? Agora vai depender dele, né? Vai depender dele, né, Nelson? Se você vai querer vir ou não para o encontraço, né, carioca que está se constelando aqui no Rio. Bem, gente, antes da gente falar do encontraço em si, né, vamos aproveitar que o Júlio está aqui, vamos aproveitar que o Nelson está aqui, e vamos aproveitar que a Alcineide está aqui, e o Quase Pronto está aqui. O que é o Quase Pronto? Eu não sei quem é o Quase Pronto. Quem é o Quase Pronto? Alguém conhece o Quase Pronto? Não. Eu não conheço o Quase Pronto. Seria a próxima pergunta. Eu acho que todo mundo é quase pronto, né? Assim, então, acho que todos nós podíamos votar quase pronto aqui, que tá show, né? Então, assim, eu acho que esse quase pronto pode ser... Porque é o seguinte, o Nelson, ele tem um costume de chegar nesses encontros, sabe, o Júlio? Ele bota, como é que se diz? Ele bota no monitor uma tela, né? Para ver, e no outro ele fica assistindo no celular, entendeu? O cara é sofisticado, então bem de interneteiro mesmo, coisa e tal, pá, aquela coisa toda, né? E dizer o seguinte, vamos lá, algumas novidades. Eu vou querer saber de cada um aqui, mas tem algumas novidades bacanas aí. Semana que vem, quarta-feira, vai acontecer um encontro de uma trilha que está nascendo, Júlio, na estação que é ligada a Daus, né? Que é muito bacana, que quem obviamente começou essa trilha não podia deixar de ser o Danilo Vaz, né? Que talvez esteja com a gente aqui, por quê? Porque a mãe do Danilo, a Eva, chegou hoje no Rio, né? Então eles passaram o dia hoje fazendo aí, não vou dizer que ficaram fazendo sightseeing, mas foram visitar algumas coisas, enfim, né? Ficaram aí passeando pelo Rio de Janeiro, certo? Então, assim, eu não sei se eles vão conseguir, porque chegaram cansados ainda há pouco, com fome, eu não sei se eles vão se conectar aqui, mas se conectar vai ser bacana, né? Então, foi o Danilo que iniciou a trilha, né, no encontro aí, há umas 3 semanas atrás, se não me engano, 3 ou 4 semanas, e vai ter o segundo encontro agora, só que vai ser com o Diogo Carlotto,
que vai dar uma geral da síntrope. Olha que legal. Vai dar a última forma da síntrope semana que vem, que vai entrar em beta. Vai entrar em beta com o aplicativo. Uou! Pô, mas isso é muito show, né? O síntrope ficou em alfa durante o quê? 8 meses, se não me engano. 7, 8 meses em alfa, ou até mais que isso. E o síntrope, sabe, Sinead, é uma dessas currencies, é uma dessas moedas que faz parte, né, constituinte do ambiente, né, de metamoeda da animação em rede da estação. Né? Então, você tem o síntrope, tem também a Holocasa, que agora eu acho que nem mais Holocasa, o Júlio vai falar para a gente como é que foi essa mutação daqui a pouco. Eu ouvi um negócio aí diferente, teve um ruído aí diferente. Outro dia, quando eu fiz umas postagens, o Júlio vai falar para a gente que negócio é esse, para a gente entender. Acho que evoluiu, né? Mutou, deu uma mutada. Né? Então, a gente vai ficar sabendo disso. E esse é um aviso. Então, quarta-feira que vem tem esse encontro, né, com o Diogo Carlotto para a gente saber as últimas do síntrope. Né? E esse encontro vai ser o segundo encontro da trilha, né, livre aprendente de DAOs, da estação, né, dessas organizações autônomas descentralizadas ou distribuídas. Então, se vocês quiserem, bota aí no horizonte, né, na agendinha, para ver se conecta quarta-feira que vem, correto? A outra coisa é o seguinte, como bem colocou a Vânia antes de a gente começar, já demos o kickoff nessa trilha, né, para começar a tecer por entre a gente uma logística empática, né, entre para com pessoas, uma logística empática P2P, para se acessar, né, botar a mão na massa, processar, organizar e distribuir, tá, grãos, frutas, raízes, né, sucos diversos da produção lá de Conceição de Bitipoca, né, no sítio do Tanque, / sítio Oliveiras, em Juiz de Fora. Né? Então, isso aí a gente já começou a fazer. Quer dizer, já teve a primeira farinhada, que aconteceu o P2P lá, né? Foi muito bacana. Depois fiz uns registrozinhos básicos aí. Não sei se vocês... Eu acho que a Alcineide chegou a conferir, se não me engano. Não sei se o Júlio teve oportunidade, porque o Júlio está super envolvido com as coisas aí. Isso foi bastante atribulado para ele ultimamente, eu sei. Não sei se o Silvio teve a oportunidade de conferir também. E nem o quase pronto. Quase pronto. Eu também não sei dizer se o quase pronto teve oportunidade de dar uma olhada nisso, entendeu? Então foi muito bacana a farinhada, cara. Foi muito legal. Não foi uma coisa de escala, obviamente. Quem basicamente esteve lá, né? Fui eu e Vânia, mas muitas pessoas quiseram ir, isso é muito legal, mas por uma questão de agenda, tempo, como por você próprio, não, Alcineide, não pôde se fazer presente lá, entendeu? Mas foi legal que foi uma coisa experimental, né? Foi uma coisa laboratorial, experimental, tentamos fazer uma farinhada, né? Uma farinha de mandioca de uma forma diferente, que não deu muito certo. Segundo o Nelson, a gente conseguiu produzir 100 gramas, né, dessa farinha, quer dizer, já foi um sucesso. Conseguimos, depois de 3 horas, produzir 100 gramas de farinha de mandioca. Foi uma vitória, assim, muito grande. Aí virou puba, na verdade. Puba e outras coisas lá. Exatamente. Virou puba e outras coisas. Mas legal. Aliás, a gente tem que perguntar para depois do Nelson se de fato ele secou a farinha que a gente ralou, triturou, né? Se ele saiu. Acho que ele ficou intimidado. Se ele secou no sol. Né? Surgiu, hein? Só te interromper um minuto. Hein, Alcineide, você que é minha conterrânea, né? Você é do Amazonas, na verdade? Graças a Deus. Então, surgiu até a ideia de um tacacá lá, mas aí como tinha muito tempo que eu não fazia, né? A gente estava falando sobre o que fazer, né, da mandioca, entre as várias possibilidades. A goma, né? A goma que tira a acidez do tacacá. O próprio tucupi também, né? E dá para fazer muito bolo aí com essa puba, né? Assim. Com certeza. E foi muito legal, foi muito legal. Mas a principal intenção com essa primeira farinhada P2P lá em Conceição de Bitipoca foi a gente dar realmente o pontapé para começar a tecer por entre a gente essa logística empática P2P, né? Porque, veja, galera, tudo que a gente está querendo criar, sabe, da vida, leva em conta a desobediência. Né? A desobediência está em tudo aqui. Não? Então, existe uma desobediência econômica nessa última forma, né? Nessa última configuração do token E2C, né? Como
como token empático, existe uma baita desobediência macroeconômica, né? Então, era natural que a gente queira dar vida à logística de uma forma empática, né? Por entre as pessoas, aproveitando o fluxo de ir e vir das pessoas, né? Ou as pessoas incentivadas a chegar, a ir para cocriar, para produzir, para coproduzir, enfim, para embalar, enfim, para distribuir, porque sabe que isso está ligado à cultura do usufruto comum, né? Então, isso que é muito bacana, que é uma coisa que a gente muito precisa, né? Na sociedade tão apartada, individualista, né? Altamente hiperconsumista como é a nossa. Sem contar que é uma experiência de prosumo, né? E vai ser. Né? Essa dinâmica do Tokai-do-se é uma experiência de produzir para consumir junto com outros, né? Para a cultura do usufruto comum. Então, isso sozinho já é bem bacana. Então, assim, a gente ia conversar hoje, na realidade, né? Olha que interessante. Íamos conversar hoje, na realidade, de algumas estatísticas, a palavra não é bem essa, mas a gente ia fazer algumas renderizações com esses 5 meses, né, de exploração alfa do token E2C, né? A gente ia passar mais ou menos para vocês como é que está, né? Quais têm sido as impressões, o que tem conectado, né? O que tem gerado assim de insights, né? O que tem se percebido, o que tem se percebido como cultura mesmo de usufruto comum por parte das pessoas que estão envolvidas, né? Mas o que eu posso só adiantar é o seguinte: hoje nós já foram feitas 63 reconhecimentos e emissões de E2C, correto? Metade dessas emissões, reconhecimentos e emissões, já gerou liquidações diversas liquidações para se acessar terapias, se acessar experiências, se acessar viagem, se acessar mobilidade, né, acolhimento, produtos orgânicos, né, dos sítios do Tanque e do sítio Oliveiras, né? Bacana demais. Isso é só o início, né? E hoje posso dizer que já tem aí dezenas de pessoas envolvidas. Nós estamos falando aí de pelo menos umas 25, 30 pessoas já envolvidas nessa exploração, o que também é bastante representativo, né? Porque está ganhando aderência social em diversos, né, mundos sociais aí. Então isso é muito bacana mesmo. Mas obviamente eu tinha separado o material para entrar em detalhe nisso, mas não vai ser o caso hoje, né? Porque hoje nós vamos falar aqui do Encontraço, né? Aqui no Rio de Janeiro, Encontraço Carioca. Mas antes de falar do Encontraço, vamos saber, né, do Júlio, como é que está a dinâmica aí de São Paulo. Eu sei que eu estava ouvindo aí por alto que ele já adiantou um pouquinho, mas entender como é que esse processo, como é que se chegou, né, a essa casa com a configuração que ela está, levando-se em consideração que a Holocasa, né, inicialmente era a exploração que o Júlio vem fazendo, e hoje continua sendo a Holocasa, mas com uma outra cara, com outras mutações que ele vai compartilhar aqui com a gente, faz parte, né, da dinâmica de metamoeda da estação. Quer dizer, então, é alguma coisa que tem uma conexão e tem um fluxo interativo e co-criativo, né? Então, vai ser muito bacana, assim como o Diogo Carlotto, semana que vem, vai dar uma atualização dessa fase beta, né, do Síntope, a gente saber também do Júlio como é que está a história do Holocasa, ou barra Holomidal, sei lá, alguma coisa do gênero. Então, vamos entender do Júlio aí. Júlio, é contigo, querido. Valeu, Vini. Então, eu já dei um tour aqui um pouquinho pela casa, né? A gente está em constante transformação mesmo, né? O que a gente sonhou como Holocasa hoje está se tornando um modelo replicável até para organizações em rede, né? Que a gente está querendo que não seja só para casas. Lógico que a gente ainda visualiza que se aplica muito bem para casas, principalmente casas colaborativas que também são produtivas, né? Que têm uma sustentabilidade, uma regeneração em mente, né? Em trabalho e um serviço, né? Mas a gente está levando esse modelo para além das casas, com esse nome de organizações holomidais, que o holomidal é um termo que foi cunhado pelo Jean-François Nobel, que é um francês, um pesquisador francês muito interessante, tem uma história de vida muito legal, né?
E ele, inclusive, trabalhou, acho que também no Holochain, né? E ele é um ativista lá no governo francês também, de tecnologias distribuídas. E ele define o Holomidal como, ele fala que é o padrão de consciência holomidal, é o tipo de inteligência coletiva que não é piramidal, né? Que trabalha com modelos onde você tem círculos, né? Onde existe uma organização em rede mesmo, não é... Porque o modelo piramidal é aquele, né? Que tem um chefe, tem um topo, e todo mundo da base da pirâmide fica dependendo daquele topo ou alimentando aquele topo, né? E a gente vê pirâmides em todo lugar na nossa sociedade, né? Desde dos bancos, governos, o dinheiro, né? O dinheiro tradicional é um dinheiro piramidal, né? E aí, até o próprio modelo familiar, né? A gente tem seguido esse modelo mais piramidal, que tem um marido, essa coisa toda, né? Estruturas familiares tradicionais. Então, para todo lugar que a gente olha, tem esse modelo. E o modelo holomidal é um modelo que quebra um pouco com essa ideia, onde não tem realmente um chefe, um dono, um líder que manda e os outros que obedecem, né? E aí é um modelo que tem funcionado nas casas, já está em operação lá na Casa Nietzsche há mais ou menos 6 meses, né? Está funcionando super bem. A gente está agora com 3 círculos, né? Tem o círculo da casa, tem o círculo da feira Desapegue-se, que agora está sendo chamado até de Festival Desapegue-se, que é um festival do bairro do Grajaú, bem famoso, né? A feira famosa que ficou já 11 anos que ela acontece, né? Deu uma pausa esse ano, mas agora vai voltar em dezembro com força total. Tem o Círculo do Armazém Anitta, que é a lojinha da casa, que está virando já uma marca de sustentabilidade, produtos sustentáveis, né? E aqui na Uniex também estamos rodando círculos, a gestão também é feita com esse modelo Lomidal, e tem outras organizações nascendo também, já querendo usar esse modelo. E aí o modelo, basicamente, ele traz essa ideia da gestão horizontalizada, baseada em círculos e papéis, que herda da ideia da sociocracia, ou holacracia, né? Ele traz a ideia da moeda própria, que é uma moeda vinculada ao propósito e ao serviço da organização, né? E traz a ideia dos selos, que são como se fossem um sistema para reconhecimento e mais ou menos assim também a parte de reputação que é distribuída na rede, né? Até tem algumas semelhanças com E2C, né? Então eu vejo que tem algumas conexões aí a parte de reputação, de reconhecimento das contribuições, né? Porque o selo é isso, ele é emitido para você representar o reconhecimento pela contribuição de alguém, que é uma contribuição não financeira, uma contribuição de algum tipo, né? E esse selo é intransferível, ele é seu, ele é único, não é fungível, né? Tem esse conceito de fungível. O fungível é que nem você pegar uma moeda de R$1 e você jogar lá dentro de um saco de moedas de R$1. Aí você não sabe mais qual é a moeda que você jogou, porque ela se funde ali com aquelas outras moedas, né? Então, uma moeda fungível, ela é misturável, assim, se mistura e depois não consegue mais desmisturar. E esses selos das organizações holomidais, eles não são fungíveis, né? Cada selo é diferente. Então, o meu selo é diferente do selo do Vini. Eu posso ter um selo de fazedor de omeletes. E aí, quanto que vale esse selo? Ele vale 1, né? Porque só eu reconheço isso em mim. Agora, se eu começo a fazer omelete, todo mundo vai lá e começa a comer o meu omelete, fala assim, nossa, realmente o Júlio é muito bom em fazer omeletes. Então, quanto mais gente reconhece em mim essa característica, esse selo, mais ele vai tendo valor na rede, né? E aí esse valor pode ser reconhecido pelas organizações e elas podem dar um desconto para mim em produtos e serviços, ou me dar até um produto. Então, o modelo é um pouco diferente do A2C,
mas tem várias similaridades aí também, né? E eu vejo que dá para a gente pensar até numa forma no futuro de prototipar junto algum modelo que integre essas ideias, né? E aí um pouco falando rapidamente sobre o campus Uniex, que é esse espaço, né? Que também é uma holocasa. A ideia é ser uma universidade livre, aberta, né? Onde você pode aprender e ensinar e também empreender, né? Porque você tem comunidades de aprendizagem, e aí essas comunidades você não tem um professor, mas você tem pessoas que estão interessadas naquele assunto. É quase como se fosse um encontro, assim, um meetup, né? E aí as pessoas, lógico que tem mais uma pessoa que acaba organizando no início, mas o legal é que o conhecimento vai se diluindo, vai se espalhando dentro da comunidade, e as pessoas que entram têm a oportunidade também de ensinar aquele assunto, né? Gravar os seus próprios vídeos, criar o seu próprio material, e com isso elas também recebem na moeda da rede aqui da Uniex, que a Uniex é para ser uma rede mesmo de espaços como esse, né? Esse aqui é só um dos campos, é só o primeiro campus, né? E a ideia é que esse dinheiro que você ganha quando está aprendendo e ensinando, você pode reinvestir em outras comunidades de aprendizagem ou investir nas organizações holomidais parceiras, né? Você poderia investir na Casa Nietzsche, poderia investir em outras organizações que vão nascer, né? E, então, assim, bem por alto é esse modelo. A gente está ainda, a plataforma digital está nascendo, né? A gente tem uma parceria com uma empresa que está criando também a parte da plataforma para a gente, é uma espécie de rede social também, de interação, de aprendizagem. E daí, até o final do ano, a gente quer ter já um protótipo no ar, né? Mas o espaço já está aberto para receber eventos, pessoas, participações. Já teve alguns eventos rolando aqui e a gente até o final do ano vai receber mais alguns. Eu mesmo vou dar alguns cursos aqui também, cursos e eventos, e a ideia é iniciar algumas comunidades aqui de aprendizagem, né? Então, bem por alto é isso. Júlio, maravilha, cara. Temos muita coisa para aprender aí do que você sintetizou de uma forma muito, muito bacana em menos de 10 minutos. Sintetizou bem. 9 para 10 minutinhos você sintetizou, né? Eu tenho várias perguntas para fazer. Eu ia te perguntar se é possível, de repente, você disponibilizar um pouco da documentação que deve estar existindo com relação a isso, em algum ponto de contato da animação em rede da estação, ou, de repente, você disponibiliza e a gente compartilha isso a gente coloca isso no HackMD, entendeu? Bota isso no HackMD, abre um HackMD para que as pessoas possam entender, né, o momento da coisa. Olha aí quem chegou na área, Gabi. Oi. Que prazer, Gabi. Que prazer. Tudo bem? Prazer. Como é que você está? Tô bem. O que está acontecendo? Tem alguém mudando o negócio? Porque aqui no Zoom você pode compartilhar a tela, entendeu? E você compartilha a tela para compartilhar algum documento, alguma foto, alguma apresentação que você queira fazer. É tranquilo. Tô bem. Eu acho que eu só vou pegar o fone para ouvir melhor todo mundo. Então, só um minuto. Então pega. Já volto. Então, eu só não vou conseguir mutar a Gabi porque do computador que eu estou, eu não consigo. 86 anos, aposentado também. Aí a gente vai ter que ficar ouvindo. O microfone aberto, da outra vez fui eu, hoje não sei. 5 linhas de calcário. A gente vai ter que pedir para a Gabi depois ela mutar o microfone. É a primeira vez que a Gabi usa, eu acho que o treinador que é o Piauí, 69 anos. Gabi, quase pronto, estão com o microfone aberto. Vou mutar agora. Deixa ela voltar, gente, porque não vai dar para eu competir com essa voz. Simone Pérez, que foi contemporânea na faculdade de
Gabi, Oi? Tá ouvindo, Gabi? Oi. Tô. Então, na telinha do Zoom tem um lugar que você pode mutar o áudio e tirar a imagem, entendeu? Mute áudio e imagem. Então, a gente costuma fazer assim, quando alguém está falando, a gente busca mutar o nosso áudio para que a gente possa ouvir. Ah, desculpa, tá rolando aqui o áudio aqui dentro de casa, né? É, isso aí. Agora você. Agora foi certinho. Agora foi bacana. Então, Gabi, o Júlio explicou para a gente um pouco a dinâmica do que ele está envolvido, que eu não vou usar explicar o que ele explicou, porque eu próprio fiquei com uma pregada de dúvidas e questões, entendeu? E depois a gente pode dar uma olhada. Como isso aqui está sendo registrado, você separa um tempinho para depois dar uma olhada na explicação que ele fez, que foi muito bacana, né? Até para entender a proposta que ele está envolvido aqui. É bastante interessante e que pode conversar com planta na rua também, entendeu? E daqui a pouco eu vou te pedir para você falar um pouquinho do planta para as pessoas aqui, entendeu? Para a gente deixar registrado aqui, que eu sei que o planta já está na estrada há um bom tempo, e vai ser bacana o Silvio conhecer, né? O Quase Pronto conheceu, o Nelson, acho que a Alcineide conhece. Enfim, o pessoal conhecer o planta na rua, né? Júlio, está com a gente aí ou congelou a sua imagem, querido? Só para eu saber. Ah, tá. Estou aqui, eu estava respondendo uma mensagem, mas estou aqui. Então, querido, o que eu ia só fazer de pergunta, e você fica à vontade se você quiser responder agora ou depois, é o seguinte: como é que você vê o sistema holomidal, né? Essa dinâmica, esse sistema holomidal que está crescendo, que está procurando conversar com as organizações existentes, né? Casas colaborativas, não é isso? Organizações que já existem, né? Para trabalhar mais em rede, né? Como é que você enxerga o sistema de governança, por exemplo, com a proposta da holocracia que já tem fora, por exemplo? Essa é uma pergunta, né? E a outra coisa, como é que você enxerga essa proposta do sistema holomidal que flerta um pouquinho com o conceito de economia circular com o sistema B, né? Ou seja, quando você acabou de compartilhar isso com a gente, me veio na cabeça exatamente isso, né? O que de holocracia tem nessa proposta do sistema holomidal, né? E o que isso conversa com a economia circular / sistema B que já existe aí, que já tem uma puxada mais corporativa, vamos dizer assim, uma coisa um pouquinho mais macroeconômica, coisa e tal. Essas são as duas perguntas que eu vou te fazer. Legal. Não, então, o modelo da organização holomidal é um modelo de governança, né? Que pode ser usado por qualquer tipo de organização, empresa física, casas colaborativas, empresas em rede, né? A ideia é um modelo de governança com muita transparência, e dessa governança é que surge, como é uma governança orientada a propósito, desse propósito é que surge a moeda e o reconhecimento com os selos, né? Agora, a holacracia, ela é uma das bases, né? A governança que a gente usa chama O2, que deriva de um sistema criado por uma empresa brasileira, que chama Target Teal, né? Que é a empresa que também trouxe a holacracia para o Brasil. Eles eram eles faziam meetups de holacracia aqui em São Paulo, né? E trouxeram para algumas empresas também. Eles são, inclusive, reconhecidos pela Holacracy One, que é a empresa que criou a holacracia. Só que aí eles criaram o O2, que é a organização orgânica, como uma resposta à holacracia, né? Eles criaram, primeiro que é um modelo open source, Creative Commons, né? Então é um modelo que qualquer um pode baixar e usar, e diferente da holacracia, que a holacracia para você usar, para você baixar a Constituição, tudo bem, é Creative Commons, mas para você usar na sua empresa e dizer que você está usando, você precisa pagar uma licença para eles, e é bem caro, né? Os treinamentos também são super caros, né? Então, esse O2, ele é uma versão simplificada da holacracia, né?
E além de ser simplificado e mais fácil de começar a usar, ele tem algumas características que deixam ele bem mais fácil para usar em grupos, assim, em casas colaborativas, que ele tem um modo de reunião que chama modo cuidar, que é onde você traz técnicas relacionadas com CNV, técnicas de fórum, né, de justiça restaurativa, para você cuidar também das relações entre pessoas. Porque uma das críticas à holacracia é que ela acaba ficando até meio mecanicista, porque ela tem uma abordagem de sistema operacional, né? Então as pessoas têm só os seus papéis, e aí acaba que muitas vezes fica esquecido que no final dos papéis tem pessoas, né? Quem energiza os papéis são pessoas, são seres humanos, que têm as suas necessidades e tal. Então, o O2 ele é um pouco mais humano, de certa forma, do que a holacracia, além de ser mais simples de começar, né? Para você implantar a holacracia numa empresa, vão meses aí, vários workshops, um acompanhamento detalhado. O O2 você consegue, dependendo do tamanho da empresa, em coisa de semanas aí você já está usando, já está bem começando a ganhar velocidade nele, né? Então, eu também sou facilitador formado nesse método do O2 e curto muito. E, inclusive, eu facilito ele para empresas também. Mas aí ele é uma das bases do Holomidal. Ele é que define a parte de governança do Holomidal que a gente está usando, né? E aí está tendo resultados realmente muito legais, assim, nas experiências que eu tenho, muito incríveis. Agora, com o Sistema B, eu conheço o Sistema B, o Marcelo, do Money of Good, que é um colaborador que eu colaboro bastante também no projeto lá com ele, ele interage bastante com o Sistema B, e a gente vê o modelo Lomidal como sendo um recurso para empresas do Sistema B que queiram usar um modelo de gestão mais horizontalizado, né, até com essa ideia de moedas. Então, é uma super sinergia, sim. É um potencial aí para explorar, né, com certeza. Para explorar, não, para navegar junto, talvez, né? Mas é isso. Fala, Alcineide. Queria te fazer uma pergunta, Júlio. Eu conheci esses sistemas mais horizontais por causa da sociocracia. E mesmo estudando um pouco da sociocracia agora também, estou mergulhando, fazendo um curso, eu não consigo entender direito qual é a diferença brutal da sociocracia para a holacracia. Você pode falar alguma coisa? Posso? Porque eu tive dificuldade para achar material para estudar a holacracia. Já tenho dificuldade para estudar material da sociocracia em si. Sim. Não, então, as bases são as mesmas, né? Elas, na verdade, a holacracia, ela nasceu da sociocracia, e a sociocracia S3, por exemplo, ela herdou muita coisa também da holacracia. Quer dizer, uma bebe na outra, né? Então, elas foram evoluindo meio que juntas, né? A diferença maior, né, que eu vejo, também tem alguns documentos, tem alguns artigos que eu já li que comparam elas, né? Que é isso, na verdade a holacracia ela é mais estruturada, ela é mais costurada, assim, um pouco mais amarrada, né? Porque a sociocracia ela tem vários padrões que você pode escolher usar ou não, dependendo da implementação que você quiser fazer. Você pode usar círculos, você pode usar diferentes tipos de círculos, você pode usar um jeito de construir papéis ou não, papéis temporários, papéis com data de expiração. Então, tem um monte de padrões que você pode escolher usar ou não. E já a holacracia, não. Ela tem uma constituição, que é um documento que ele meio que já é mais opinionado, assim, já tem uma série de definições que você tem que seguir daquele jeito. Então, é um pouco mais fechado, né? E o O2, ele também, ele ele é um pouco mais fechado, assim, no sentido parecido com a holacracia, só que como ele é bem mais simples e mais leve, ele permite você escolher que padrões da sociocracia você pode querer usar junto também ou não. Então, é como se ele fosse uma holacracia light, assim, né, de certa forma. Porque a holacracia, ela tem uma constituição que hoje acho que está com umas 60 páginas, né? Para você começar a usar, você tem que conhecer bem essa constituição, né? E no O2 você tem 20 páginas, né? Quer dizer, é um modelo já bem mais leve, bem mais simples,
e focado só no essencial. Aí o resto você vai construindo conforme a sua necessidade, né? Ficou mais claro? Eu vou te mandar um link, Alcineide, que tem um artigo bom que compara bem as duas, tá? Basicamente é isso. A holacracia, ela é um pouco mais, ela define coisas que você tem que fazer, mais fechadas. E a sociocracia você combina mais de acordo com a forma como você quiser trabalhar, né? É mais aberta. Então, é por isso que, Júlio, seria legal você depois compartilhar. Pode ser comigo, cara, depois ou diretamente nos pontos de contato. Você sabe quais são os pontos de contato, você está em vários deles. Né? Você compartilhar o material para que o pessoal possa acessar, né? Beber um pouco nessa fonte aí, dessa exploração, e poder começar a se interagir, né? Chegar um pouco mais junto na cocriação dessa dinâmica holomidal, né? Desse sistema holomidal que está dando vida, né? Esse primeiro campus aí, não é isso? Que já conversa com a Casa Nietzsche aqui no Rio, quem sabe vai conversar com Planta na Rua também. Aliás, aproveitando, eu vou convidar a Gabi para falar um pouco do Planta na Rua. E ela vai falar de alguma coisa que não é nem sócio nem holo, é anarcocracia. Porque o Planta na Rua surgiu de uma forma extremamente anárquica, por um cidadão chamado Monotelha. Mas vamos lá. E a Gabi, ela é a versão mais atualizada, vamos dizer assim. Né? Ela é o O2. A Gabi é o O2 da fundação do Planta na Rua, entendeu? Ou seja, enquanto o Monotelha ali é a sociocracia, né? Enfim, a anarcocracia, pá, a Gabi já é o O2 já da Austrália. Gabi, fica à vontade, moço. Só botar o seu desmutar isso. Nossa, aqui. Oi. Ai, gente, então, primeiro eu quero pedir até desculpa, né, porque eu cheguei atrasada, eu confundi o horário, estou fazendo um negócio aqui também do Apoia-se, que a gente vai lançar, espero que amanhã, assim, e, enfim, para ajudar nas ações, né, e é isso, né, a gente, primeiro eu vou apresentar o Planta, né, a gente faz ações ambientais, socioambientais, né? Porque é difícil você desconectar uma coisa do outro, né? E a gente, o nosso trabalho é revitalizar, recuperar e criar áreas verdes, né? Transformar áreas abandonadas, terrenos baldios, enfim, canteiro, escola pública, e transformar em áreas verdes, né? E o Planta na Rua faz isso desde 2009, né? E hoje, assim, a gente está com um foco maior na agroecologia, né? E, enfim, a agricultura urbana sempre foi um foco, né? Questão de horta e tal. Mas agora a gente está com foco na agroecologia. Estamos conectados com uma rede grande, sabe? E tá bem legal, a gente está com uma potência grande para, enfim, tá cada vez mais em mais lugares. E ele tá botando aí, que legal. E agora, enfim, essa questão de novas moedas, né, economias e tal, é um assunto que me interessa muito, eu não entendo nada, boiei muito aqui, ouvindo o menino falando. Desculpa, gente, sou muito ruim de nome. E, enfim, é isso. A gente vai, inclusive, lançar uma campanha, né, de Apoia-se, porque, enfim, para a gente ver se a gente consegue mais dinheirinhos para ir para mais lugares e tal, e doar ferramenta também, sabe? E fortalecer a rede também, né? O dinheiro não é só, tipo, enfim, só para ações no Planta na Rua e tal. E eu acho muito legal essa coisa, enfim, dessas novas propostas, né, de relações econômicas. E eu queria entender como que eu, tipo assim, conseguiria fazer isso dentro da comunidade, assim, né? Porque a gente, por exemplo, está no Cantagalo, né?
Tipo, primeiro eu tenho que ter um grupo de pessoas interessadas, né? Isso é o mais difícil porque eu também não sei explicar direito, né? E, enfim, não sei se eu falei muito rápido, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, que eu explique melhor alguma coisa, Eu quero. mas acho que é isso. Pode falar, então. Eu quero falar que eu tô para te conhecer já há um tempão, Gabi. Então, muito obrigada a todos vocês por proporcionar esse encontro. E, cara, quero chegar junto. Tava falando, antes de você chegar, tava falando com a Vânia, de uma iniciativa de começar uma agrofloresta no Jardim Gramacho. Eu sei que já tem algumas pessoas que fazem algum tipo de trabalho desse tipo por lá, mas a gente conseguiu uma área de cultivo para começar um piloto lá. Eu e uma galera louca que chama Base Colaborativa, que tem aí em São Paulo, tem aqui no Rio também. E eu sou a pessoa que mais tem um pouquinho de noção do que é agrofloresta. Então, é um bando de gente que quer fazer, mas não tem muita a noção do que seria melhor para recuperar a terra, entendeu? Então, já virou uma agrofloresta porque era para ser só um cultivo, e aí já fui colocando na mente das pessoas que a gente tem que recuperar a terra também, né? Não é só para produzir alimento, é para trazer a regeneração daquela terra que é muito poluída, né? Que sofreu muito. Então, chega junto, vamos lá, eu quero falar em você também. Ah, que legal, poxa. Sou pessoa da terra também. Eu estou ai, que chegando máximo. agora nesse lance de novas formas de gestão, novas formas de governança, novas formas da gente mexer com economia, com microeconomia. Eu sou da terra também, gosto mais dessa área. E a gente está aqui metida nesse meio, né? Né? Pois é, então, a gente tem que ir fazendo nossas florestinhas, poxa, em qualquer canteiro que der. Ah, poxa, muito legal, super topo da gente fazer trabalho em Caxias. E eu acho importante se a gente conseguir contatar esse grupo que você falou, que já tem lá, né? Porque aí quanto mais pessoas envolvidas, melhor. E pessoas do local que já trabalham com isso é importante. E é isso, essa questão de recuperação do solo, né? É o que inclusive a agrofloresta faz, né? Com os métodos de plantio e de tratamento do solo, né? Essa regeneração vai acontecendo, né? A consequência. E, enfim, aí a gente é barato assim fazer, o negócio é a gente conseguir matéria orgânica, né, para cobrir o solo. Isso que é o tratamento do solo, basicamente, é cobrir o solo e dando matéria orgânica para ele. E isso a gente consegue, entendeu? Porque na rede a gente vai conseguindo, vai pegando mudas, entendeu? Vai reproduzindo. E, enfim, é isso. E também, para a gente trabalhar junto, é legal que a gente possa, de repente, até construir isso melhor também. Enfim, a gente estava construindo agora, né, nossa carta de princípios, né, reconstruindo, na verdade, né, revisando. E, enfim, é isso. A gente trabalha dessa forma, né, sem liderança, né, de forma horizontal. Não importa também se você entrou há pouco tempo, se você é membro fundador, sabe, que você vai ter mais ou menos voz, né? Isso é importante, da gente poder todo mundo somar, né, da forma que puder. E essa questão de ser partidário também, que é uma coisa muito forte nossa. Que, assim, claro que pode ter pessoas de partidos e filiadas a partidos, inclusive, participando, né? Mas o importante é que não fique levantando bandeira,
né? E que, enfim, fique tentando cooptar pessoas para o partido, né? Enfim. Esses são os princípios assim que a gente não, né, não mexe. Né? E, enfim, a gente está tentando também adquirir uma prática de, antes da gente começar a trabalhar com as pessoas, a gente apresentar a carta de princípios, sabe? Para também, né, todo mundo se situar e, enfim, a gente trabalhar com mais harmonia, né? Poder, às vezes, também, enfim, prever alguns tipos de situações, né? Que é importante a gente ir desenvolvendo métodos, né? Inclusive, isso é um método, né? Um novo conceito, novos conceitos de economia e tal. Enfim, acho que a gente tem que ir cada vez buscando novas formas de se relacionar mesmo. Aí, agora, eu não estou com a carta de princípio aqui no celular, mas depois eu posso mandar para todo mundo aqui ver. Mas é isso, vamos fazer em Caxias, eu super topo. Acho que Então, o que eu é acho. muito importante a gente espalhar cada vez mais isso. Então, Diga. Gabi, o que eu acho fascinante, né, na dinâmica da estação é como as coisas de forma orgânica elas vão se conectando de uma forma impressionante. Quer dizer, é a Alcineide que está já jogando, está projetando alguma coisa que quer ganhar vida, né, numa outra localidade, não é isso? É o Júlio que está no momento de mutação e colocando em prática um sistema muito bacana chamado Lomidal, que vem de uma exploração chamada Holocasa, que conversa com o momento que você está agora. Vocês estão agora de repensar o planta na rua e ver a carta de princípios. Quer dizer, eu acho, sabe, esse redemoinho, né, esse caudal de coisas, né, que é sempre presente, né, na dinâmica da estação, que eu acho fascinante. Né? As pessoas que estão fazendo coisas diferentes, estão em tempos diferentes, mas certamente aqui, eu não sei se o Júlio conseguiu pescar o quanto é bacana, de repente, o Júlio ter uma conversa com a Gabi, que a Gabi, o trabalho do Planta na Rua, Júlio, é um trabalho simplesmente sensacional. Assim. É assim, alguma coisa de tirar vários chapéus, tirar roupa, fazer assim, é uma coisa assim impressionante, entendeu? Só para deixar registrado que eu sou fã da Gabi já faz um tempo, tá? É um trabalho sensacional. E eu acho que é bacana que a Gabi e o Planta tá nesse momento, né? E o Júlio está no momento, cara, justamente de conexão com coisas que estão no momento que você está, entendeu, Gabi? Então, eu acho que vocês dois têm que se conectar aí, conversar e trocar muita ideia, assim, muita ideia mesmo, muita ideia bacana, né? E já vai ter um incentivo dessa história de Gramacho, né, Alcineide? Beleza, já tem Gramacho na frente aí, quer dizer, então, olha que bacana. Agora, Gabi, uma coisa interessante é o seguinte, na medida que você for, né, se conectando às muitas trilhas que existem na dinâmica da estação, você tem várias iniciativas que clusterizam, né, várias trilhas. Por exemplo, a Criptojornada, ela pega várias trilhas. Né? A Gambiarra Lab, que é uma iniciativa grande da estação, pega também várias outras. Né? Então, o Escuta em Rede pega várias outras. Quer dizer, então, são muitas coisas que acontecem na dinâmica da estação que não adianta eu tentar, nem a Vânia ou nem o Júlio, ninguém tentar explicar, porque é muita coisa. É muita coisa. Então, aquela experiência que nós tivemos no Plantaços, sábado passado, né? Ali na sede do Planta, no Morro do Cantagalo, onde no final eu e Vânia, né? Eu e Vânia começamos a reconhecer e emitir a 2Cs, né? Para você, e depois vocês também fizeram um exercício de reconhecer e emitir, né? Para a Hanna e para o Alex, coisa e tal, entre a gente. Isso aí é uma fração das coisas que acontecem na dinâmica da estação, entendeu? Então, mas é uma fração que hoje está tendo uma importância, uma relevância muito grande. Né? Por quê? Porque é um token, né, que cada vez mais está sendo mais apropriado pelos nós, né, pelos trilheiros, pelos exploradores, para suas próprias trilhas, para suas próprias explorações. Né? Na medida que todos nós aqui, de muitas formas,
somos commoners, né? Que é uma expressão em inglês, né? Nós somos ligados à cultura do usufruto comum, né? Nós temos o princípio compartilhar, né, as nossas jornadas, as nossas experiências, as nossas trilhas, né? Então, quer dizer, de fato, o token A2C, que é um token empático, né? Tipo assim, toda a base dessa história do token é essa desobediência macroeconômica, sem razão econométrica, né? Ele conversa de uma forma extremamente humanizadora e humanizável com todo esse universo, né, de pessoas que fazem e que tornam a cultura do usufruto comum uma coisa materializada na sociedade que nós somos, né, no dia a dia. Então, o fascinante, no meu entendimento, é como essa exploração agora, que tem 5 meses, e como o token, né, empático, o token A2C, como ela está ganhando aderência social. Antes de você chegar aqui, eu estava falando isso para o pessoal, né? Está ganhando uma aderência social em várias micro-realidades, né? Em vários cosmos sociais, vários mundos sociais por aí. O que é fascinante, né? Eu acho assim, absolutamente fascinante. E está pegando através das pessoas, né? São as próprias pessoas. Não são propriamente as organizações, são as pessoas, né? Mas o barato é que na dinâmica da estação você tem um Júlio Monteiro, né? Você tem uma Renata Lara, você tem uma galera, e agora você, Gabi, que está ligado ao paradigma do organizacional, mas está ressignificando ele, né, de uma forma mais aberta, mais orgânica, mais em redes, né? Então, isso é sensacional também. Quer dizer, ter pessoas, né, que fazem trabalhos muito bacanas, né, como o Júlio faz, como você faz, né, como a Renata faz, se abrindo, dispostos, né, a realmente a ressignificar a forma de entender o rito, né, a dinâmica de uma organização, entendeu? Então isso é muito bacana mesmo, né? E antes agora, galera, a gente chegar, agora a gente vai falar do encontraço em si, mas antes de falar do encontraço, eu não sei, eu tenho a impressão que seria legal a gente ouvir um pouquinho do Nelson, lá de Bitpoca. O Nelson, ele é uma figura super interessante. Porque ele é um cara que... Gostei. Ele é um gambiarreiro de mão cheia, né? Ele é um gambiarreiro de mão cheia. Ele é um tecnólogo, Júlio, ele é um cara de tecnologia, de TI, ele saca de tecnologia, entendeu? Ele é um cara que está ajudando o pequeno distrito de Bitpoca, de construção de Bitpoca, que fica perto do Parque de Bitpoca, né? O famoso Parque de Bitpoca. Lá tem uma rádio, que nós vamos ter um programa lá naquela rádio, que todo mundo aqui está convidado para depois chegar nesse programa. Eu e o Nelson vamos tocar esse programa dentro da rádio lá de Bitpoca. Olha, uma rádiozinha que atinge até 50 quilômetros, né, Júlio? Né, o Nelson? Vai ser bem bacana. Então, a gente tem, assim, muitas coisas aí para o Nelson falar. Nelson, fala um pouquinho de você, cara. Se apresenta um pouco. Só queria dizer, infelizmente eu vou ter que sair aqui um pouco mais cedo. Estou com uma ligação aqui, estão me ligando, eu vou precisar atender. Mas eu vou ver se eu consigo voltar ainda mais tarde, senão fica um abraço para todos aí. Vamos sincronizando, tá bom? Boa noite. Tchau, Júlio. Boa noite. Tá bom, querido. Manda. Beijo para você. Tchau, prazer. Eu quero ouvir, Nelson. Desculpa eu sair desse jeito, mas eu quero ouvir mais também de Bitpoca. Estou muito curioso. Valeu, Júlio. Também vou conversar mais depois. Valeu. Sem dúvida. Vamos sim, Gabi. Fiquei muito, muito interessado em saber mais aí também do projeto. Vamos sincronizando. Gratidão. Valeu, Júlio. Valeu. Beijo no coração, meu querido. Falou, Júlio. Valeu. O áudio está bem picado aqui para mim. Deixa eu desligar alguma coisa aqui. A gente está dando para te ouvir bem. Tá me ouvindo? É porque está dando um retorno para mim aqui. Vamos ver se melhora. Eu estou meio perdido. O que você me pediu para falar? Primeiro eu tenho que contar que... Vocês estão me vendo? Meu óculos quebrou. Estou meio desorientado. Eu não vou ao Rio. Vou começar com a notícia ruim. Não vai ser possível, não... Tem um monte de coisa para resolver aqui, eu me enrolei e tem 15 minutos que eu resolvi isso, que eu não vou ao Rio de Janeiro nesse final de semana. Nelson! Como sábado é só o início do encontraço, eu não vou no início. Tá?
Não vou ficar fazendo ginástica para ir, não, porque essa semana está realmente difícil. O que eu tenho para falar? Eu tenho um monte de coisa para falar. De você, fala de você, um pouco de você, cara. Eu sou morador de Bitipoca, já estive no Rio, sou de Belo Horizonte, tenho uma atividade profissional ligada à tecnologia já há algum tempo, mas faço um monte de outras coisas e não me prendo ao computador, não. É uma forma que eu achei de sobreviver à informática. Então, fazendo outras coisas além da informática. Atividade social, atividade... Me ajuda aí. A palavra fugiu aqui. Bem comum, bem... Isso! Às vezes foge. Eu me envolvo na medida do possível. Aliás, eu me envolvo mais até do que eu deveria. Às vezes eu postergo coisa minha pessoal e me envolvo em projeto coletivo, coisa que eu sei que tem um resultado maior do que o meu umbigo, e faço isso há algum tempo. Descobri que não ter foco é meu foco, então não me preocupo mais em se eu der um start numa ideia e amanhã ela continuar com outra pessoa, eu me dou por realizado enquanto essa outra pessoa estiver lá. Eu não abraço os projetos como se fossem meus, ou abraço como se fossem meus, tão meus que eu até dou para os outros. Então, eu não tenho esse apego, não. Eu olho, depois vejo a coisa funcionando, eu fico satisfeito. Eu tenho um projeto aí, uma parceria com o Rodrigo, que alguns aí já devem conhecer. De alguma forma, eu faço parte dessas cestas que chegam ao Rio. Tenho uma visão da coisa um pouco diferente dele, normal, né? Às vezes eu puxo a sardinha para um lado, ele puxa para o outro, mas a coisa acontece. E a cada novidade aí eu quero me envolver mais, mas eu estou pondo um pezinho no freio agora para eu terminar um projeto de tecnologia que eu estou aqui envolvido, que eu perdi meu servidor hoje, mas ele vai voltar segunda-feira, então eu não consigo mostrar nada. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui com o E2C, numa plataforma em PHP, para a gente ter algo mais amigável na hora de reconhecer, na hora de liquidar, na hora de consultar simplesmente, saber como é que a coisa funciona, como é que tá funcionando, né, para poder monitorar e mostrar para alguém. Então, a minha ideia é uma ferramenta que facilite isso. Mas eu tive um probleminha com o servidor, mas segunda-feira volta ao normal. A rádio vai entrar no ar, eu já tenho o horário liberado, eu não dei conta ainda, eu tenho que conseguir colocar uma internet na rádio para não depender da minha presença lá, porque eu me comprometer a abrir um horário e começar a fazer eu quero fazer um programa diário, com esse conteúdo maravilhoso que eu conhecia há 1 mês, 2 meses. Pegar todo esse conteúdo de vanguarda que está na internet e colocar ele acessível para o morador de Bitipoca, que não tem 4G, 3G, que não tem banda larga e que está fora dessa conversa nossa. Então, eu acho que vai ser interessante. E pessoas também que vêm do Rio, de São Paulo, turista, que está em Bitipoca e vai ouvir isso tudo que eu tenho até dificuldade de falar do que eu estou participando quando alguém pergunta, mas eu acho incrível. Mas acho que vai ser legal. O cara sintoniza em Bitipoca uma rádio e escuta o Vinícius falando nessa língua surreal dele. Vai ser muito legal. Vão achar que está acontecendo algo
cinematográfico. Como é que é? Aquele, tem um filme que fala que acontece isso, Guerra dos Mundos, é isso mesmo? Guerra dos Mundos. O cara vai botar na rádio e vai achar que está tendo uma revolução. Tomaram o governo. Eu acho que eu falei bem já, tá bom. Pô, falou bem pra caramba, cara. Eu acho que você pode começar a falar direto aqui nesses encontros, que tá bem melhor. Não é tão alienígena, entendeu? Bem, queridos, é isso aí, cara. É sensacional. E o Rodrigo Oliveira, que é o cara que tem uma sardinha diferente da sardinha do Nelson, né? São sardinhas diferentes, né? Isso. Mas, assim, ele é um cara tão sensacional quanto o Nelson, assim. Ele é mais lúdico, assim. Ele é mais... Só dar uma ideia do Rodrigo para a Gabi, sabe, o Nelson? Você me ajuda nisso, né? O Rodrigo Oliveira, ele é o cara que há 30, 40 anos atrás, ele estava preocupado do que ele recebia de recursos comunitários. Era um negócio que a família tocava, que era ligado à retífica de pneus, etc. Ter recursos para comprar terrenos, para que esses terrenos pudessem ser regenerados, né, com a Mata Atlântica, coisa e tal. Pai. Então, esse cara passou um tempão fazendo isso, né? E hoje ele tem um absurdo de terras ali na região, que são 24, 27 alqueires, né? Que é coisa pra caramba, né? E vem fazendo esse processo de reflorestamento, de regeneração, desde sempre. Aí, quando ele cruza, né, com uma galera maluca da estação, fica sabendo do Tolkien adoecer e fala, gente, então vamos pegar a produção... Ele faz o planta na rua, no mato. Exatamente. Ele faz o planta na rua, no mato. Exatamente. E aí ele fala assim, vamos pegar uma parte do que é produzido, né, no sítio do Tanque, né, onde tem esses 27 alqueires, e lá no sítio de Juiz de Fora, né, Oliveiras, e vamos disponibilizar para a exploração alfa do Tolkien adoecer, né, para quem tiver adoecer poder liquidar pelos produtos da cesta, né. Sensacional, né? Não precisa dizer mais nada, né? Assim, quer dizer, a identificação dele foi imediata, né? Assim, eu fiquei... Foi uma coisa assim que eu mesmo, que sou meio alienígena com essas coisas, falei assim, cara, eu tive que me beliscar algumas vezes para entender se era isso mesmo. Não, é isso mesmo. Então está acontecendo, né? E o Nelson está profundamente envolvido com essa dinâmica, né? Da gente poder plantar, coletar, processar, organizar as cestas, né? E gerar essa logística empática entre a gente para poder acessar esses produtos, né? Para que quando cada um de nós aqui vai algum plantaço do Planta na Rua, né, leva já alguns dessas delícias orgânicas, né, da roça, e quem estiver lá na hora, né, botando a mão na massa, você faz a emissão, né, reconhecimento da emissão, e a pessoa na hora liquida por esses produtos, né? Então, foi essa a intenção, foi isso que a Gabi viveu junto com o Alex e com a Ana, né, sábado passado. Mas isso é uma das coisas que dá para fazer muitas coisas, né? Então, obrigado, Nelson, aí pela sua simpatia, como sempre, querido. Vamos botar essa rádio no ar e vamos botar a concessão de Bitpock em polvorosa aí. Com certeza, vamos botar em polvorosa. Gente, agora vamos falar um pouquinho do Encontraço, né, em si. E falar do Encontraço é falar da própria dinâmica da estação, né? Evidente, eu acho que de todo mundo que está aqui, a única pessoa que tem uma noção histórica do Encontraço é a Vânia, né? Eu acho que ninguém mais tem essa noção que está aqui. A Suneide não tem, a Gabi está chegando agora e o Nelson também não, né? Então, eu vou tentar resumir, né, um pouquinho dessa brincadeira, né? O primeiro Encontraço aconteceu na passagem de ano, né? No finalzinho do ano de 2017, na passagem de 2017 para 2018, né? Alto Paraíso, lá em Goiás, né? E ele aconteceu em função de duas trilhas que acontecem na dinâmica da estação muito forte. Uma delas é a 2C, né? Que a gente hoje está com o Tolkien a 2C. A Criptotrilha 2C. E a outra foi com relação o pessoal ligado a um cluster da estação ligado à escola de redes, que é uma outra dinâmica, né, que está investigando, né, democracia como modo de vida, né, não democracia como administração política do Estado,
né? Que é o cluster, esse cluster, né? esse aglomeramento de pessoas que a gente chama de People Spring, né? Que inclusive deu vida a um perfil, né? Como vocês estão vendo aí na minha assinatura nessa sala do Zoom, há um perfil que pode ser usado pelas pessoas na dinâmica da estação, né? É um perfil para usufruto comum, que é o perfil People Spring, né? É para quem está explorando essas coisas todas. Então, assim, o Encontrar surgiu por quê? Porque a gente queria viver a dinâmica da localidade no seu aspecto mais presencial, né? A gente queria estar junto, né? Estar junto como está nessa foto aí que vocês estão vendo, né? Para estar junto, para fazer coisa junto, para conversar, para gerar novas configurações de convivência, de proximidade, né? Para plantar coisas novas, né? Para germinar coisas, para polinizar coisas que estão acontecendo. A partir do encontro. E aí, a dinâmica, a ideia do Encontrar-se foi essa. Não ser alguma coisa, sabe, gente, que vem com uma programação, entendeu? Não é alguma coisa que tem uma programação. É uma dinâmica que está ligada ao encontro em si. O encontro em si, com seus desencontros, com suas sincronias, com as suas assincronias, com suas desconexões, é a exploração, né? Então, o Encontrar-se surgiu com essa ideia. A ideia de não ter nada pré-programado, de não ter ninguém à frente de nada, não ter nada organizado, né? Tudo extremamente fluido, orgânico e aberto. Então, tudo pode acontecer numa dinâmica de Encontrar-se, né? Porque é uma dinâmica interativista, né? E convivialista. Então, é uma dinâmica que gera muito atrito e gera, inclusive, ruídos. Ruídos esses que, às vezes, levam meses para eles, sabe, darem uma metabolizada, né? Esses ruídos darem uma metabolizada e aí as pessoas que geraram ruído, elas voltarem a se falar, coisa e tal. Então, assim, não é uma coisa meio uhul, né? Não é uhul, tem um uhul, mas é uma dinâmica realmente de gerar campos livre-aprendentes, mas gerar campos para nos humanizar e nos deixar e humanizar aqueles que estão chegando junto, entendeu? Essa que é a exploração, né? Essa que é a proposta do Encontrar-se. Então é alguma coisa muito lúdica, muito imaginativa, muito humana, muito amorosa, muito afetiva, né? E a novidade para esse Encontrar-se não é planejado, né? Você pode até projetar, mas ele surge como ele emerge, né? Como a dinâmica da estação está muito ligada à complexidade, ele acaba emergindo interativamente. Então esse Encontrar-se que está se constelando aqui no Rio, ele emergiu, né? E o primeiro encontro vai ser sábado agora, 16 horas, no Parque Guime, em Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, né? E a partir daí, cara, tudo pode acontecer. Eu acredito que ele vai continuar acontecendo durante todo o mês de outubro, né? O que não falta no Rio são lugares para as pessoas que quiserem vir serem acolhidas, os experimentas, né? Experimentas da animação em rede da estação, que são a casa das pessoas, né? Tem 2 experimentas conhecidos aqui, que é o Vila 25, onde a Vânia está, e a Casa Livre do Altim, que fica no Complexo do Lins, né? Onde a Samara costuma passar também uma boa parte do dia a dia dela, a Samara Tanaka, que está lá. Mas qualquer coisa tem a casa de outras pessoas que ainda não se auto-intitulam, né, como experimentas, mas com certeza elas não têm dificuldade de abrir e acolher as pessoas, né? Então é isso, assim, resumindo. A novidade para esse experimento é que, assim, eu estava provocando o Nelson, né, para ele falar, porque, assim, quando ele estava pensando em vir para o Rio, para o Rock in Rio, ele estava pensando em vir de uma forma convencional, né? Ele tendo recurso real, pagando a passagem de ônibus, né? Comprando ingresso caro, coisa e tal. Aí eu provoquei e falei, se você viesse para o Encontrar-se, com as E26 que você já recebeu, você já podia estar liquidando isso por mobilidade e acolhimento. Quer dizer, o gasto que você ia ter em real ia ser quase pequeno, muito mínimo, né? Então, uma novidade para esse Encontrar-se é exatamente o fato de que hoje já tem uma exploração na estação, né? Que é a exploração alfa do Token 2C, onde quem já recebeu a 2C já pode estar liquidando por mobilidade e acolhimento. Não é bacana isso? E fora isso, por alimento também, porque as cestas que nós trouxemos lá do Sítio Oliveiras, né, de Juiz de Fora, estão no Experimenta Vila 25. Né? Então já estão disponíveis para as pessoas poderem olhar para as cestas e liquidarem pelo aquilo que elas quiserem e levarem esse alimento, né, bacana, esse alimento para os encontros do Encontrar-se, entendeu? Então é isso, eu acho que, resumidamente, essa que é a dinâmica do Encontrar-se. É uma coisa muito líquida, muito fluida,
muito aberta, muito visceral, né? É muito humana, né? É muito emocionante de várias formas, assim. Então é alguma coisa que assim, que ratifica a nossa humanidade, entendeu, gente? Não sei se eu consegui me explicar, mas essa que é a ideia. É por isso que na provocação que eu fiz do banner está escrito ali, né? Encontros e desencontros a partir de sábado, dia 5 de outubro. Né? Então, deve acontecer, deve continuar acontecendo até o final do mês. E todo mundo pode propor algum encontrinho, algum encontro, entendeu, Alcineide? Se você quiser chegar no encontro, você não pode ir no sábado agora, né? Mas você já pode, de repente, você já está ligado a alguns pontos de contato da estação, o próprio grupo FB da estação, né? Você pode estar convidando pessoas para conhecer a sua casa, ou propondo para explorar alguma coisa junto, entendeu? Vamos ver quem fica junto. É a partir das 16 horas? Isso, a partir das 16 horas. Tá. E até que horas a gente não sabe. Aí vai rolando. Pode ser que dali a gente parta para outro lugar, entendeu? Isso vai variar pra caramba. Mas fala, Gabi, meu amor, você quer falar alguma coisa? Diga. Não, perguntar. Esses vão acontecer, então, os encontros vários dias no mês inteiro. É isso? Tá. E já tem lugar definido? Aí é que tá. Essa que é a estranheza, tá? Repara, não. O primeiro encontro que está definido no espaço-tempo das coisas é esse às 16 horas no Parque Guine, em Laranjeiras. Certo? A partir daí, várias outras coisas podem acontecer. Vários outros encontros podem ser marcados ou desmarcados, entendeu? Então, a gente vai no fluxo interativo daquilo que vai nascendo no momento, entendeu? No momento ali da interação, da conversa. Entendi. Né? Por exemplo, de repente chegar ao Cineide, sei lá, esbaforida, lá de Gramacho, às 17h30, lá no encontro. Gente, vamos lá para Gramacho, vamos embora, vamos todo mundo para Gramacho. Então, assim. E quem tem toque, como é que se adapta a isso, hein? Oi? E quem tem toque, como é que se adapta a isso? Eu não sei, cara, eu não sei. Não, porque eu ia propor que pode ter um encontrão aqui também, porque em outubro agora já vai ter outro mutirão aqui. Então pode ter um aqui também, no Galo, a gente fazendo mutirão agroflorestal aqui. Já fala logo a data para eu anotar aqui. Então, na verdade, é porque a gente ainda também não marcou, a gente tá aí nesse caos também, entendeu? Eu lancei hoje no grupo pra gente já marcar o próximo mutirão, mas eu não queria fazer no fim do mês, como esse último foi, né? Agora, nos últimos dias do mês. Eu queria fazer antes, até porque tem o negócio das crianças lá que precisam das horas de voluntariado e tal. Aí, de repente, não sei, posso, de repente, fazer até mais de um. E porque esse sábado eu também não posso ir, porque já tem um mutirão dos amigos lá no Complexo do Alemão, que várias vezes não aconteceu alguma coisa que não dava para eu ir, então nesse eu vou. E no outro já tem alguma coisa também no outro sábado. E aí eu não sei, assim, esse mês eu acho que tem vários mutirões, mês que vem também tem vários mutirões. Para mim, todo mutirão pode ser um encontraço. Então, galera, a dinâmica do encontraço não acontece só final de semana, acontece todos os dias, entendeu? E o encontraço é feito de encontrinhos, encontros, encontrão, quer dizer, o encontraço também é feito de desencontros, é importante vocês entenderem isso. Os desencontros faz parte da dinâmica dos encontraços, entendeu? E aí você não me pergunte como é que os encontros acontecem, porque você só sabe que ele vai acontecer na hora que ele acontece, entendeu? Então o desencontro só acontece na hora que ele acontece, mas eles fazem parte, né? As sincronias com coisas assim, cara, muito maneiro isso. Assim como as assincronias, tipo, você não sabe nem o que está acontecendo com outras pessoas ali, também faz parte do encontraço, né? O que acontece na dinâmica do encontraço é mais uma dinâmica, continua sendo, sabe, aquela dinâmica de expansão, certo? De entropia para conexão com outras pessoas, correto? Para gerar mais campos de possibilidades. Também um movimento de sintropia, né? Um movimento de contração para gerar micronarrativas. Então, nessa pulsação, nessa respiração desses dois movimentos, tudo pode acontecer no encontraço. Então, de repente, você está no Rio, você já vai parar lá em Conceição de Viticoca, porque, de repente, o Nelson convidou e teve uma facilidade, entendeu?
alguém está saindo do Rio de Janeiro para Conceição e quando você se vê, Gabi, você está no carro indo para a Conceição de Bitipoca, entendeu? Para fazer um encontrinho com o Nelson. Então, tudo pode acontecer. Esse tudo pode acontecer está muito ligado à dinâmica da localidade, né? Que esses novos imaginários sociais que não são só locais e nem globais, são locais, são planetários, né? Então, assim, a experiência do Encontraço é uma experiência de proximidade, é uma experiência de expansão, é uma experiência de humanização entre a gente, né? Do protagonismo do que emerge por entre nós, né? Então, assim, é muito bacana. E ele é muito louco, assim, porque cada encontraço tem uma dinâmica completamente diferente, entendeu? Só para ilustrar, a gente foi para o Encontraço em Alto Paraíso, né, 2017 para 2019, passagem do ano. A gente foi para uma ecovila, né, lá em Alto Paraíso, e ficamos na casa do Severino, no Sena, né, que é um cristal, que chamam de um terreno dentro da ecovila, né? Só que a casa do Severino estava sem luz e sem água, ok? Assim, a casa estava sem luz e sem água. Agora você pergunta para mim se as pessoas se importaram com isso. Ninguém se importou. Todo mundo chegou amarradão para o Encontraço. A gente foi pegar água no rio, a gente foi gerar eletricidade, foi sair daqui. Cara, foi assim, ninguém sentiu isso. Ninguém sentiu que estava sem luz e sem água, entendeu? Isso é impressionante, quer dizer, ter esse campo de energia vibracional acontecendo, né? Bota a gente num estado mental, né? Sabe, numa sensibilidade e numa coisa assim, sabe, muito fluida. Não dá para, é difícil explicar. É uma coisa que só você vivendo para entender o que eu estou falando, entendeu? Assim, então, assim, cada encontraço tem uma característica muito própria, né? Em Tararé, por exemplo, foi completamente diferente. Foi exploração de cavernas, de rio. Cara, assim, eu não sei, cara. Eu prefiro parar por aqui. Eu acho que a explicação foi dada. Acho que vocês pegaram a essência da história, né? Da brincadeira. Eu vou falar só um pouquinho. Eu não sei porque eu não estou conseguindo ligar a minha câmera. E também eu estou um pouco resfriada. Estou tossindo. Até peguei uma água aqui. Agora eu consegui parar um pouquinho de tossir. Mas falando um pouquinho desse ambiente de rede, né, que a gente está vivendo, é de uma riqueza muito grande. A gente começou falando sobre sociocracia, né? A Alcineide estava falando com o Júlio sobre sociocracia, holocracia, e assim, cada um vai dentro da sua perspectiva própria, se emaranhando, né, nesse ambiente de rede. E assim, o Vinícius há pouco estava falando sobre esses encontraços. Eu particularmente vejo assim um ambiente muito rico quando você desconstrói, né, essas hierarquias, as normas, os critérios, e você tem esse contato com cada pessoa, sem os rituais, sem os ritos, né, sem assim, o organograma, o fluxograma das organizações. Como é que são essas relações? Eu acho que o mergulho é isso, né? Por isso que a gente tem essa riqueza muito grande de experiências, né? em cada encontraço, né? Realmente é muito rico isso. O último encontraço que teve, que foi lá no Paraná, para Lide, né, e para o Benoit, não acabou, né? Eles estão lá na Bahia ainda, né? Estão viajando. Ela está falando da Lidiane, né, que é uma das trilheiras aí da estação, e o Benoit, que é o francês da Kombi, François de Combi, né, que ele vive por aí andando. O encontro dos dois foi tão significativo que eles estão até hoje na estrada explorando de Kombi, assim. Eu acho que o que a Vânia quis dizer, ela quis ilustrar, né, que tudo pode acontecer, né? A ideia da Lidiane era pegar um pouco da dinâmica do encontraço lá em Curitiba, na casa Tecoacolab, é uma casa lá também colaborativa, né? Acabou que ela pretendia voltar rápido, né, para a cidade que ela está em Minas, e acabou que ela está na estrada com François de Combi, né, o Benoit, até hoje. Então, assim, é isso, galera. O encontraço é completamente imprevisível, totalmente orgânico, entendeu? Empático que não possa mais, e é sensacional, quer dizer, é sensacional viver alguma coisa que não está, sabe, organizadinha,
planejadinha, amarradinha, conduzidinha, facilitadinha, né? É muito legal fazer alguma coisa que vai que nem leito do rio, né? Se espalhando, se misturando, vai virando outras coisas, entendeu? Ó, e na dinâmica da estação, gente, nesses 4, 5 anos aí, muita gente mudou completamente de vida. Assim. Eu vou dar só ilustrar uma pessoa que eu acho que vocês não conhecem, mas a Vânia conhece, eu acho que o Nelson talvez não sei, que é o Felipe Silva, né, que é um baiano lá de Salvador. Ele estava explorando o que estava explorando de 2017 para 2018, aí ele encontrou nos encontros da estação, né, com uma menina chamada Carol, né, Carolina, lá de Alto Paraíso. Sei que eles começaram a se falar, começaram a explorar coisas junto, resultado tão junto. Ele que estava solteiro, livre, leve, solto, já está com 2 filhos, agora vai ter um filho com ela. Enfim, estão grávidos, vão ter filho daqui a pouco, está morando em Alto Paraíso. Assim, só para vocês sentirem como é que é uma dinâmica que leva você para vários lugares, entendeu? Inclusive esse. Inclusive esse lugar, né? De encontros amorosos, assim, né? Muito forte. O Júlio, que estava aqui, ele se encontrou na dinâmica da estação com uma dinâmica que surgiu no final do ano passado, que esse ano vai ter de novo, né? Que é a gente celebrar, né? A gente fazer festividades para celebrar a glocalidade. É o chamado Glocal Age Fest, né? Então, o Júlio conheceu a Renata Lara da Casa Nietzsche assim. Então, eles dois juntos estão aí amorosamente aí explorando um ao outro, né? E foi bom que é interessante porque o Júlio estava no momento de tentar entender como é que a Holocasa ia rodar, e aí a Holocasa, né, evoluiu para esse modelo holomidal que ele falou, mas também começou a fazer a exploração lá na Casa Nietzsche, aqui no Rio. Muito bacana. Gente, eu estou dando só um gostinho para vocês do volume de coisas que vai acontecendo na medida que você realmente vai se abrindo, se deixando acessar, vai interagindo, né? E vai trilhando. Ou vai abrindo uma trilha, ou vai trilhando trilhas abertas, certo? Nas várias explorações que existem, das várias iniciativas, né? É isso. Eu acho que o encontro está bacana, né? Então, a gente, para dar uma encerrada bacana aqui, eu quero ouvir um pouquinho, se alguém quiser falar, evidentemente, um pouquinho da Alcineide, do Nelson, da Vânia, da Gabi, e a gente dá aquela encerrada bonitinha, que vai ficar um encontro de 1h20, 1h25, que está bacana. A gente começou a gravar basicamente às 9 horas, né? Vamos nessa. Para a Gabi, eu queria dar um toque. Quem sabe a gente leva alguém da terra aqui, alguém que realmente é do plantar, para participar de algum encontro, alguma atividade do Planta na Rua. Pegar alguém que tem uma experiência aqui, né, no mato, para plantar na rua. Com toda certeza. Plantar na rua, plantar na favela, a gente vai plantar. Vou pensar alguma coisa aqui. Legal, pô. Trazer umas mudinhas frescas, sementinha boa de outros lugares, genética nova para a cidade. É sempre bom. Você lembrou bem, Gabi, porque uma das propostas da exploração alfa-toque-2C, na logística empática P2P, é polinizar sementes, gente. Levar sementes para Conceição e Juiz, e de Conceição de fora levar sementes para outros lugares. Como nós levamos as estacas de mandioca, né, Gabi? Que plantamos, inclusive. A gente vai, com certeza, essas estacas de mandioca vão para um monte de lugar. Não vai ficar aqui no Cantagalo só, não. Aqui, a gente pode... Eu estava pensando... Aqui em Bitipoca, nós recebemos, todo final de semana, de 100 a 200 turistas do Rio de Janeiro. Caraca. Se a gente tiver aqui um esqueminha de... além de você levar seu lixo embora, leva umas mudinhas também e entrega lá, sabe? Porque essa propaganda do lixo que fazem aqui, leva o seu lixo, ela é muito chatinha, ela não tem empatia. Então, de repente, a gente fala com o cara, leva o seu lixo embora, mas leva também essa muda aqui e entrega para o Planta na Rua lá em... Aí o cara, eu uso, a palavra é usar mesmo, eu uso o turista né, além de eu informar ele, porque ele tem que levar o lixo dele embora, que nós não fabricamos caixinha de leite aqui, então se ele trouxe a caixinha de leite do Rio de Janeiro, que ele leve ela de volta.
Aí, de repente, leva também uma mudinha enfiada na caixinha de leite e entrega para você aí. Vou pensar nisso, me ajuda a pensar nisso que a gente executa aqui. Ai, maravilhoso. A gente também fica não gosta de proposto. negócio autoritário assim, né? Que fica, né, aparecendo às vezes, né? O pessoal do meio ambiente, né? Ai, vai lá, leva os lixo fora. É sempre chato, né? Essas coisas, né? Você acrescentar uma outra coisa assim, com certeza incentiva. Então, Nelson, você já pode, junto com a Gabi e a Alcineide, abrir uma trilha, né, para fazer esse tipo de exploração, correto? Uma trilha agroflorestal, uma trilha regenerativista, ou de espalhar, ou de banco, em vez de chamar de banco de semente, né, de espalhar semente, entendeu? De espalhar muda, uma trilha que vai espalhar semente. Vem para toca e leva alguma coisa, né? Sei lá, isso a gente pensa. E talvez eu consiga envolver alguma entidade daqui local para poder entregar essas mudas. Talvez um Renato Machado para ele é interessante. Eu tenho que pegar alguém que tem as mudas. Nelson, eu tenho interesse também. Não sei se vocês produzem esse tipo de coisa, porque eu ainda não tive o grande prazer de visitar vocês, mas eu quero fazer isso, como possível, logo. Se você tiver alguém daí de Conceição de Bitipoca que produza cera, algum tipo de extrato, algum tipo de óleo vegetal, óleo de uso cosmético, qualquer desse tipo de coisa, para trazer. Tem um pessoal que trabalha com cosmetologia natural, são meus amigos, e que sempre estão reclamando, olha, o grande varejo aumentou o preço de tudo, porque agora eles estão dando preferência para o mercado de fora, e quem é pequeno, que quer fazer seus cosméticos naturais, não está conseguindo mais preço. E tem alguma coisa ligada à abelha? Sim. Cera. Ou então, o que tiver, até mesmo própolis, até mesmo geleia real, o que for de produto que você sabe que... Eu posso te passar uma lista de coisa. Tá, eu pesquiso aqui. Às vezes tem quem pode produzir, quem quer produzir, e não tem para quem vender. E aí deixa de produzir. Mas, gente, eu tenho pensado muito nisso. Porque eu estou pensando, essa ideia de fazer do turista a nossa conexão viabiliza um monte de coisa. O kitzinho, o cara leva uma caixinha de sapato para entregar em determinado lugar no Rio de Janeiro, isso pode estar levando um monte de coisa. Pode estar levando semente, pode estar levando própolis, pode estar levando cera, né? Então, às vezes a pessoa tem uma planta, uma produção até pequena, que ela poderia fazer daquilo ali um óleo essencial e trazer para cá, e ela não sabe como fazer, entendeu? Então, gente, vocês estão acabando de dar... Olha só que barato, vocês estão começando a cocriar mais um aspecto, né, da logística empática P2P do Tolkien, né, do E2C, que está conversando com essa dinâmica de gerar, a partir de Bitipoca, né, e de repente, quem sabe futuramente, Juiz de Fora também, uma microeconomia regenerativista local, entendeu? Agora, veja, essa dinâmica, Nelson, que você tá tendo a ideia que é fantástica e o que a Alcineide está colocando, eu acho que tudo a ver, né? Eu acho que fazer essa conexão, né, e fazer dos turistas, né, esses elos logísticos, empáticos, né, que vão ligar as pessoas, correto? Isso é muito bacana. Inclusive, as pessoas que se dispuserem a fazer isso, elas podem... eu, Alcineide ou você, nós podemos reconhecer e emitir tokens E2C para essas pessoas, correto? É uma forma de envolver essas pessoas com o que a gente está... Isso, exatamente. Eu falei cocriando, a primeira vez que eu falo cocriando. Mas o importante é entender que essa dinâmica não... assim, se a gente não ficar muito atento, ela vai correr por vias convencionais apenas, ou seja, a única coisa que vai acontecer é os lojistas de forma empática, os turistas de forma empática, levar, digamos, os produtos que a Alcineide está pedindo, né,
daí de Bitipoca para o Rio de Janeiro. Ponto. A gente pode fazer isso uma coisa mais interessante, sabe, Alcineide? De repente, as pessoas que vão disponibilizar esses produtos, uma parte desses produtos vão ficar para o usufruto comum. A outra parte, sim, claro, com certeza, para fazer, sabe, a venda, vamos dizer assim, em feiras no Rio de Janeiro, sei lá, ser distribuído de alguma forma, não tem problema nenhum. Ou até mesmo os próprios turistas comprarem, né? A gente tem que começar a cocriar isso, porque, veja, nós estamos dando vida, de fato. E eu tenho pessoas aqui que nunca saíram daqui. Eu tenho pessoas aqui na produção, aqui, né, no rural, moradores aqui, que nunca viram o mar. Então, pode ter um momento que... Traz todo mundo aqui para casa, vamos fazendo o intercâmbio. Né? Aqui em casa tem espaço, pertinho do mar, pô. Pertinho do mar. Porque acho que tem muita coisa para gente. Muita coisa. O encontraço já começou já. Ó, galera, vamos nessa. Vamos nessa, já começou. Tá bacana demais, lindo. Beijo no coração, Nelson. Valeu, meu querido. Beijo, Alcineide. Nelson, beijo, Gabi, que bom te encontrar, finalmente. Legal, gente. Foi ótimo. Valeu, foi ótimo. Oh, não ir sábado tá ficando uma decisão difícil, viu? Ficou mais difícil, né? Mas como o Vinícius falou, nada nesse encontraço é programado, né? Justo, isso. Gatinho. Então, quem sabe ainda muda tudo. Muda tudo, isso aí. Gente, boa noite. É breve. Beijo. Boa noite, gente. Beijo no coração. Valeu.